Vamos falar de saúde agora. A pressão 12/8, ela foi reclassificada como pré-hipertensão em uma nova diretriz. Pois é, o documento também endurece metas de tratamento de hipertensão. Para entender melhor o que isso significa na prática e mexe com a sua saúde, a gente convidou o médico cardiologista Antônio Luiz Oliveira Rosas Júnior. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos então trazer os esclarecimentos, porque essa notícia está preocupando bastante gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite e realmente endureceu mesmo. Por que endureceu as metas? Porque as doenças cardiocirculatórias as que mais matam no nosso país. E quanto menor a pressão, menos doença você vai ter. Quais são o foco agora, as metas? Até 12/8 é uma pressão normal. 12/8 a 14/9 já é pré-hipertensão. Ou seja, com 12/8 você não vai sair tomando remédio. Não é isso. Mas você vai ter que tomar medidas não farmacológicas para não chegar a 14/9. Por quê? Porque 14/9 é um número mágico onde o índice de doença, o índice de AVC, o índice de infarto aumenta bastante. Então, de 12/8 a 14/9, essa pré-hipertensão é onde o médico vai entrar com o paciente para que ele não chegue ao 14/9. Como assim? Baixando peso, mudando o estilo de vida, principalmente, alimentação, exercício, né? Por quê? Porque essa hipertensão é um alerta para que a pessoa não chegue ao 14/9, que é um número mágico aí de aumentar risco. O objetivo é aumentar a margem de segurança ali nesse patamar numérico de 12/8 para diminuir a curva de casos e doenças relacionadas à hipertensão. Esse é o objetivo dessa nova diretriz, doutor? Perfeito. E as doenças relacionadas com a hipertensão são as que mais matam. O AVC, o infarto, doença renal, também está relacionada à hipertensão. Então, você diminuindo a pressão, você chegando na pressão ótima, você vai diminuir o risco. Porém, a gente não faz mais o diagnóstico de pressão alta na medida em consultório, somente em consultório. Nós temos as medidas também domiciliares e também aquele aparelhinho, que é o mapa, que você fica 24 horas verificando a pressão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Não é em uma medida de pressão que você vai dar o diagnóstico de hipertensão. Porém, as metas estão mais baixas. Mais baixas. Então, para as pessoas entenderem, né? Eu vou ali no meu médico, né? No ginecologista, no cardiologista, faz a medida, a aferição da pressão, ou de repente numa ação que está ocorrendo de saúde, na praça, por exemplo, o pessoal faz a aferição. Deu 12/8. Não é naquele momento que vai haver algum diagnóstico. Tem que ter um mapeamento, uma análise mais aprofundada, né? Perfeito. Isso não é porque deu 12/8 que eu sou hipertenso. Não, mas já acendeu a luzinha vermelha, né? E é muito importante saber que a pressão alta é uma doença silenciosa. Então, a pessoa não tem sintomas. Então, ela precisa verificar a pressão para saber se ela tem. Ela não precisa esperar ter sintomas para ir atrás de uma ajuda médica. Doutor, o senhor falou desse sinal de alerta, essa luz vermelha que acende, e quando se fala em pressão alta, desperta a atenção e preocupação de bastante gente. Já estamos recebendo perguntas de moradores de Dracena, de Prudente, Adamantina, várias outras cidades. A gente vai dar um tempo maior, um intervalinho agora, para que possam participar da nossa conversa. Daqui a pouco a gente traz as respostas com a sua ajuda, combinado? Combinado. Até já. E a gente está recebendo aqui no estúdio do FN1 o médico cardiologista, o doutor Antônio Luiz Rosas Júnior, para explicar mais sobre a pressão de 12/8, que foi reclassificada como pré-hipertensão em uma nova diretriz. Doutor, várias dúvidas chegaram aqui dos nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp. Vou começar pela pergunta do Carlos de Adamantina. O Carlos está dizendo o seguinte, ele fez um check-up e a pressão estava 14/9. Ele é um hipertenso, doutor? Sim, ele é um hipertenso pelas diretrizes atuais, né? Só que precisa confirmar se realmente essa é a pressão dele. Se fosse medida só no consultório, a gente não pode diagnosticar, mas ele já é um hipertenso. Tem que ser com aquele aparelhinho que fica o dia inteiro com ele, né? Sim, ou com esse aparelhinho, ou um aparelho que você fica em casa, você faz 3 medições de manhã e 3 à noite durante 5 dias, que chama monitorização residencial. Muito bem, doutor. A Sandra de Emilianópolis, exercício físico ajuda a controlar a pressão? Quais são os mais indicados? Sim, o exercício é uma das ferramentas mais importantes para controlar a pressão. Por quê? Por causa da vasodilatação e por causa do controle de peso, que quanto mais você engorda,
mais sua pressão sobe. E o exercício ajuda muito. Qual é o mais indicado? Aí vai depender de pessoa para pessoa. Mas hoje a gente sabe que o exercício aeróbico, que o pessoal chama de cardio, e o exercício resistido, que é a musculação, os dois são eficazes no controle. Vamos lá com outras participações. O João Ramos, ele é de IEP. Ele tem 40 anos e a família tem histórico de pressão alta. Ele deve começar a se cuidar desde já? Sim, na verdade ele demorou para se cuidar. Porque a pessoa que tem antecedentes familiares de hipertensão são mais propensos a ter hipertensão. Porque a hipertensão, na grande maioria das vezes, é uma doença hereditária. Passa de pai para filhos. Então ele já precisa investigar isso aí. Adolescentes, pessoas a partir dos 20 anos já podem ter um quadro, um diagnóstico de pressão alta, doutor? Sim, já pode. Principalmente hoje, estão usando muitas drogas ilícitas, testosterona, anabolizantes, tudo isso são fatores que aumentam a pressão e pode causar problema cardíaco também. Vamos lá, mais participações por aqui. A Samira de Dracena, ó. Quais os sintomas da pessoa que está com a pressão elevada? Às vezes nenhum. Às vezes dor na nuca, ânsia de vômito, às vezes a pessoa acaba acordando mais à noite para urinar. São sintomas mais comuns, tontura, dor de cabeça, né? Mas às vezes você não pode esperar o sintoma para ir verificar a pressão. Muito bem, aqui a pergunta da Camila de Flórida Paulista. A pressão pode subir mesmo dormindo? Acordo às vezes com tontura. Pode ser um indicativo de que a pressão dela teve uma elevação enquanto ela dormia? Sim. E a pressão, a gente chama de descenso noturno fisiológico. O que é isso? A pressão à noite, durante o sono, ela tem que abaixar. Em algumas pessoas, ela não abaixa. Ela continua num nível um pouco elevado. Isso é a maior causa de acidente vascular cerebral. Então, se ela acorda com dor de cabeça, ela precisa procurar um serviço médico, um cardiologista, para fazer esse diagnóstico da pressão noturna. Vamos lá, mais participações aqui no nosso FN1. Ó, Dirce de Prudente, eu sempre tive pressão 12/8, agora sou do grupo de risco? Depende. A pressão 12/8, você não vai tomar medicamento, mas se você estiver acima do peso, se você não fizer exercício, se você estiver se alimentando mal, realmente você vai começar a entrar no grupo de risco, sim. A Maria toma um remédio para pressão todo dia, mas às vezes ela ainda sobe. Isso é normal? Não. É uma pergunta muito interessante porque 27% das pessoas que tomam remédio estão fora da meta. Ou seja, ou não está tomando o remédio ideal, para cada tipo de pessoa ter um remédio ideal, ou não está fazendo a parte dela. Diminuição de sal, que é muito importante, diminuição de peso, exercício. Então, se ela está tomando o remédio, e remédio de pressão a gente não pode esquecer, tem que ser tomado sempre no mesmo horário. Se ela não está tomando o remédio e a pressão não está normal, ela está aumentando o risco cardíaco, mesmo tomando remédio. Ou seja, tomar remédio todos os dias, no mesmo horário, e não esperar a pressão subir para tomar o remédio. Sim, e para sempre. A não ser que a pessoa emagreça muito, muda muitos hábitos de vida, aí o médico vai rever o tratamento dela. Mas quem é hipertenso é uma doença crônica, é uma doença para sempre. Vamos lá, outras mensagens que recebemos no 98115-9305. O Cláudio, lá de Pirapozinho. Hipertensão pode afetar a visão? Ele tem notado que os olhos ficam embaçados às vezes. Pode sim. Cláudio, a hipertensão, ela dá problema nos vasos. E a nossa retina é rica em vasos. Então, a hipertensão pode dar, sim, problema na tua visão e piorar a sua visão. E não esquecendo que não é só na visão. A pressão afeta o cérebro, principalmente, a gente chama de órgãos-alvos. Afeta o coração, afeta o rim e uma delas é a visão, sim. Tá aí, problema com a visão, tontura, tem vários sintomas, são os mais diversos que podem ser o indicativo de pressão alta ou de qualquer outra doença. Na dúvida, né, doutor, não se automedicar, procurar o serviço médico. Sim, e é uma doença que se ela for cuidada, bem cuidada, se você estiver na meta e se você fizer a sua parte também, porque o tratamento da pressão não é só tomar remédio, você vai evitar muitos problemas no futuro. Muito bem, é isso que a gente quer, que o pessoal viva bem e tenha vida longa. Obrigada, doutor, Eu que pela agradeço. participação. Bom trabalho. Boa tarde, boa semana. Obrigado.